Assembleia revestida da autoridade do Senhor. Eu vou ler esse tópico aqui e depois, aí após o irmão Lineu comenta. Certo, irmãos? Eu vou colocar para gravar aqui um momento. Ah, já está gravando. Acho que a Adriele já colocou para gravar. Boa noite também aí para a Adriele, que é filha do irmão Dal, e para a Adriana, que também está aí vigiando. O irmão Dal não pôde estar presente hoje. Boa noite. Boa noite. O irmão Fabrício entrou aqui. Fabrício meu é um irmão e um amigo meu aqui de Itamaraty. Bem-vindo, Fabrício. Certo, irmãos. Então, já está gravando, então eu vou começar a leitura aqui. Capítulo 3. A Assembleia revestida da autoridade do Senhor. Falamos de dois grandes recursos que temos para nos guiar nestes últimos dias, quando o testemunho cristão está mergulhado na confusão. Deus e a palavra da sua graça. Está em Atos 20, 32. A oração e a palavra de Deus. Estas são duas coisas que a igreja sempre teve à disposição para guiá-la desde o início. Mas existe outro grande recurso que não podemos subestimar, o Espírito Santo. Não nos esqueçamos de que existe uma pessoa divina habitando em nós e que deseja nos guiar pelo caminho. O Senhor disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em João 16, 13. No Novo Testamento, o primeiro indício do Espírito Santo guiando os crentes ao lugar de reunião de Deus está em Mateus 18, 20. Que é aquela passagem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. Considerando que Deus tem apenas uma comunhão, a qual todos os cristãos são chamados, isso está em 1 Coríntios 1, 9, o Espírito de Deus só irá guiar a esse terreno de reunião, onde Cristo é o centro. O irmão Lineu deseja comentar até esse ponto? Acho que foi claro, né? Não tem muita dúvida aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou ler essa passagem aqui, irmão, em 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, os cachorros estão fazendo protesto na rua. Se estiver incomodando, os irmãos falem, viu? Então, vamos ler então esse tópico, Mateus, capítulo 18 e 19. Vamos então dar uma lida na passagem para a gente poder ler já, entender do contexto, do que é que está sendo falado aqui. Mateus, capítulo 18, do 18 ao 19. Fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que estás no céu. Enquanto 2 Timóteo, capítulo 2, do 19 ao 22, nos fala do processo do exercício pelo qual devemos passar para encontrarmos o testemunho remanescente nos dias atuais e nos identificarmos com ele, essa passagem, Mateus 18, do verso 18 ao 20, descreve os grandes princípios de reunião sobre os quais aqueles conectados ao testemunho remanescente devem congregar. Trata-se do terreno de reunião que o Senhor originalmente planejou para que nele toda a igreja viesse a congregar para adoração e ministério. Isso significa que ainda é possível praticarmos toda a verdade das Escrituras
referente a como os cristãos devem se reunir, isto é, a verdade de um só corpo. Mesmo em um dia de ruína, quando a maioria dos cristãos não tem o mesmo exercício. Vou ler mais esse parágrafo, irmão. Alguém apropriadamente chamou estes versículos de carta magna da igreja. No princípio da igreja, o Espírito de Deus reuniu todos os cristãos sobre este único terreno de reunião, mas isso foi antes que ocorressem as divisões na cristandade. Hoje podemos esperar que apenas um remanescente de crentes esteja interessado em congregar sobre os mesmos princípios. Eu gostaria apenas de falar algumas coisas, porque eu creio que muitas das coisas que fala aqui, alguns não estão familiarizados com esse né? Remanescente, reunido ao nome do Senhor, tudo. A verdade da palavra é que o desejo que Deus, do Senhor, inclusive a sua oração em João 17, é que nós fôssemos um aqui na Terra para demonstrar a unidade que existia entre o Pai e o Filho. Assim como eu sou em ti um, ele fala que eles sejam assim aqui. Mas nós sabemos como a igreja se comportou nisso daí, né? Logo no início, começa a haver divisões entre a igreja, né? Dentro daquele único grupo que tinha. Quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aqueles quase 120 homens, subiram quase 120 e desceram um corpo. O irmão usa esse exemplo. Eles subiram individualmente quase 120 homens e desceram um corpo, porque foram batizados num só corpo, o corpo de Cristo. E era para ser assim, conforme iam sendo salvos, iam sendo acrescentados a esse corpo. Mas a gente vê logo, começa a ver a primeira ruptura dessa unidade, ou dessa união e unidade, né, que existe uma diferença entre união e unidade, né? Unidade é você andar com o mesmo pensamento, andar junto. E união é só juntar um com o outro, né? Você pode amarrar dois gatos pelo rabo, você vai estar com eles unidos, mas eles não são uma unidade, não, porque cada um vai querer ir para um lado, entendeu? Então, a unidade e a união é a necessidade na cristandade. E era o desejo de Deus. Nós vemos a primeira cultura dessa união, Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade, vendeu a propriedade em comum acordo com ela, só encaram metade dizendo que era tudo, para parecer bem aos olhos dos irmãos, e que ele estava fazendo o que todo mundo estava fazendo, vendendo as propriedades e colocando o fruto da venda aos pés dos apóstolos, fosse usado os irmãos. Isso está longe de ser comunismo, tá? Que muitos dizem que comunismo está certo. Não tem nada a ver com comunismo. Isso era uma coisa que eles fizeram, Deus nunca pediu para fazer isso, mas faziam. E talvez Ananias e Safira, querendo parecer alguma coisa, venderam a propriedade e, de comum acordo, reteve metade do preço. E aí foi a primeira mentira contada e pagaram com a vida. Ambos pagaram com a vida. Logo depois, nós vemos as viúvas reclamando que as viúvas que não eram judias, né, que estavam sem provisão, então os discípulos, os apóstolos, auxiliavam essas pessoas que tinham necessidades. Lembrando que naquele tempo não existia aposentadoria, não existia o suporte de governo para nada, né? Cada um tinha que viver daquilo que ele conseguia ganhar. Então, essa briga, essa reclamação que houve, teve que ser resolvida e tudo mais, então a gente começa a ver algumas coisas acontecendo entre aqueles que deviam estar tendo o mesmo pensamento, vivendo juntos. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele já fala na abertura, né? Chama de irmãos amados a igreja em Corinto, porém ele fala, mas quando eu fui escrever a vocês, não pude escrever como a irmão, mas como a crianças, sabe? Porque vocês estão tudo divididos, a carnais. Eu não pude escrever como a espirituais, mas a carnais. Porque eles já estavam fazendo divisão, não aparente, mas internamente eles já tinham grupos de divisão. Eu sou disso, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, tinha os que diziam eu sou de Cristo.
Isso, então, já denotava que existia, como se diz, linhas de pensamento. Eu sou mais do que um fala, do que o outro fala. E Paulo critica isso, falando, não é para ser assim. Está, por acaso, Cristo dividido? Então, a divisão é uma coisa que iria acontecer. Em Atos, vemos isso acontecendo. Nós vemos Paulo chamando os anciãos de Éfeso para dizer para eles que, olha, eu vou embora, eu sei que vocês não vão me ver mais, mas no dia que eu sair daqui, virão lobos de fora para destruir o rebanho, e do meio de vós surgir homens perversos que vão tentar desviar ou acumular em volta de si seguidores. Esses são os heréticos que causam divisão. E vieram as divisões. E nós sabemos, já no início da coisa, existiam falsos mestres introduzindo má doutrinas e tudo mais. Doutrinas que negavam a existência de Cristo, outros que negavam que Cristo tinha vindo em carne, ele veio em espírito, os gnósticos, e assim por diante. E aí foi se dividindo, e hoje é o que nós vemos. Esse grupo, o que era uma semente de mostarda, virou uma grande árvore, e agora nós temos alinhado nos seus ramos diversas doutrinas, né? São os passarinhos vindo fazer ninhos nas árvores, são as diversas heresias e erros implantados no seio da igreja, e o homem dividindo. Então, hoje, quando você fala na rua, eu sou cristão, de que igreja você é? Era um pouco. Como de que igreja? Qual igreja? Você vai dizer que você dizer que você é pentecostal, isso é uma igreja? Que se você é presbiteriano, isso é uma igreja? Não, a igreja deveria ser uma só, o corpo de Cristo. Porém, os homens saíram desse terreno que Deus tinha colocado e começaram a dividir, que é o que nós vimos tratado em 2 Timóteo, numa grande casa, a vasos de honra e desonra, de ouro, de prata, de barro e de pedra. Sai do meio deles e vai buscar com aqueles que, com o coração puro, invocam no... Agora, vai tratar agora, nesse trecho de Mateus, é que nós vemos que, deixa eu abrir lá em Mateus 18, né? 20. É a primeira menção no Novo Testamento que fala da igreja. Ele estipula o que seria a igreja. 2 ou 3 reunidos para o meu nome. Isso é importante nós começarmos dessa base. O que significa Mateus 18, 20? Que 2 ou 3 decidem, vou convidar o Fabrício, vou convidar o Lucas, vamos lá em casa, a gente vai reunir para ler a Escritura. E aí a gente parte o pão e lembra do Senhor. Então, nós decidimos fazer essa reunião e o Senhor vai se colocar no nosso meio porque nós fizemos isso. É isso que está escrito aqui? Logicamente que não. Porque ele está falando ali, onde estiverem 2 ou 3, não é onde resolveram reunir 2 ou 3. A decisão não é daqueles que se reúnem. Existe um agente externo dessa ação aqui. Isso eu digo porque os estudiosos que conhecem o grego falam que esse verbo conjugado aqui, onde estiverem, esse estiverem aqui, é num tempo auristo que chama, que é uma coisa que já aconteceu, não vai repetir, mas ela não tem ação, é parte de um agente externo, não é a pessoa, os reunidos que se resolveram reunir, mas eles foram reunidos ao nome do Senhor. E quem é que reúne? O Espírito Santo, que é o que nós lemos no começo aqui. Nós lemos que os melhores guias para a Assembleia é a palavra, né? A palavra, nós lemos no comecinho aqui. As duas coisas que a igreja sempre teve à disposição, a palavra e a oração, a graça de Deus e a oração. E o Espírito Santo, que habita em todo verdadeiro crente. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador tem o Espírito Santo. Ok? E o Espírito Santo reúne para 2 ou 3 estarem ali, ou 10 ou 15, quantos ele reunir estão ali. Esse seria, então, o Senhor Jesus se colocando no meio. Quando o homem dividiu, poderia Cristo se dividir e falar, tá bom, vocês se dividiram, eu vou estar aqui e vou estar lá também. Ele faria isso? Seria isso, da parte de Deus, reconhecer
que a divisão é certa? Seria Deus o causador da divisão? Não, é o homem que causou a divisão. E a partir do momento que o homem causa a divisão, ele faz com que o Senhor permaneça onde ele reconhece, onde ele reúne 2 ou 3. E se você quer reunir em volta não do nome do Senhor, não é estado aqui onde 2 estiverem reunidos ao meu nome, ali eu estou no meio dele, é o nome de outra coisa, de outra ideia, ou do que, esse grupo aqui, nós pensamos que é assim a coisa, então nós somos a igreja tal. Essa igreja tal não é o nome de Cristo. Eu estou reunido, não, mas eu creio em Jesus Cristo. Tá bom, creio em Cristo, creio em Deus. Os demônios também creem. E nunca vão estar reunidos em igreja, na Assembleia. Entendam, quando o Senhor falou, onde estiverem 2 ou 3 que eu reuni ao meu nome, reunidos pelo Espírito ao meu nome, eu me ponho no meio deles. Por que eu digo isso? Porque se fosse da nossa vontade essa reunião, nós teríamos autoridade de fazer o Senhor estar no nosso meio. E não é isso que acontece. Nós somos reunidos para Ele se colocar no nosso meio e nos ensinar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio deles para ensinar, para edificar e para exortar e consolar. Por meio do Espírito Santo que habita. Quando o homem divide, ele tira o poder do Espírito Santo de fazer isso. Porque o Espírito Santo não tem ação, uma vez que existe um homem que lidera, fizeram o clero com tudo mais. Então, entendendo tudo isso, nós vamos entender muito mais esse assunto aqui de Mateus 18, 20, porque ele não só fala aqui da igreja, eu falei que é a primeira vez que é mencionado a igreja reunida, assim, né, como assembleia, coisa, mas o Senhor menciona isso, da igreja, eu edificarei minha igreja um pouquinho antes de Mateus, aqui no capítulo anterior, no 16, se não me engano, ele fala com isso, ele pergunta para Pedro, o que dizem os homens que eu sou? Ele falou, tu és o filho de Deus eterno, falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez que a palavra igreja, no sentido de reunidos por Deus, ao nome dele, está em 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no 18 agora ele mostra não só ele reunindo 2 ou 3, mas também a Assembleia com autoridade decidindo assuntos. Porque o versículo 18 e 19 está tratando de uma Assembleia concordando, ligando e desligando. E isso tem sido alvo de muito ataque do inimigo, porque toda vez que existe uma decisão de assembleia, pode ocorrer pessoas não concordando com o que foi decidido. Então, se parte para uma dessas coisas que nós vamos ver aqui em frente, né? Ou parte-se para uma igreja funcionar como democracia, ou com totalitarismo, com infalibilidade, e tudo isso nós vamos ver que está tudo errado, não é nada disso, né? A Assembleia não é infalível, ela não é democracia, ela não é totalitarismo. Um dono da Assembleia que cuida, que fala, que faz o que tem que fazer, todo mundo tem que falar amém e tudo mais. Não é assim. Então, existem instruções na palavra de Deus para nós aprendermos como é que funciona a autoridade da Assembleia quando ela é revestida pela autoridade que o Senhor dá, né? Acho que pode continuar, que é só para dar uma introdução, né, do que nós vamos ler agora. Se os irmãos tiverem alguma dúvida em algum ponto que foi falado, pode colocar a pergunta no chat, ou então levantar a mão, viu? Para que eu possa perceber e então fazer a pergunta. Eu só peço que os irmãos, que as perguntas sejam feitas de acordo com o tema, para que a gente não acabe saindo da linha, indo para um outro tema e fugir do assunto. Certo, irmãos? Eu vou continuar, então, a leitura aqui do texto. Se esta passagem assinala realmente quais são os grandes princípios da Assembleia para os cristãos estarem congregados para adoração e ministério,
podemos esperar que o diabo, nosso adversário, fará um grande alvoroço quanto à sua interpretação, a fim de confundir o maior número de pessoas. Podemos ter certeza de que aquilo que Deus mais preza é também aquilo a que Satanás mais se opõe. O diabo não fica contente em ver cristãos congregados sobre os princípios divinos e irá tentar dividi-los a todo custo. Ele não gosta de podermos congregar e caminhar juntos em unidade. Nosso inimigo tem um ódio todo especial contra a vontade da Assembleia, pois ele sabe que, quando praticada, ela une o povo de Deus. Esta é a razão de assuntos como o de Mateus 18:20 e da mesa do Senhor sofrerem ataques com tanta frequência. O diabo sabe que a maneira mais eficaz de atingir seus objetivos de dividir e espalhar o povo de Deus é atacando a verdade fundamental sobre a qual Deus gostaria que os cristãos estivessem reunidos. O plano do inimigo é simples. Se ele puder tirar dos santos a verdade do único centro divino de reunião, eles certamente acabarão espalhados. Vou continuar, irmãos. Foi o que aconteceu com Israel. Como já vimos, por detrás do plano de Jeroboão de construir centros alternativos em Betel e Dan, estava o claro desígnio do diabo de dividir os filhos de Israel. Isso está em 1 Reis 12. Os planos do inimigo para dividir os santos no cristianismo não têm sido diferentes. Conforme mencionamos, com o intuito de espalhar os cristãos, o diabo tem procurado minar as verdades fundamentais relacionadas ao estarmos congregados ao nome do Senhor Jesus Cristo para adoração, ministério e ações administrativas. As muitas centenas de denominações na cristandade e as várias divisões entre aqueles que procuram praticar os princípios da Assembleia são uma prova de quão grandes foram os ataques do inimigo. Essa alusão que ele faz a Israel, em que Jeroboão constrói 2 centros de adoração, né? O propósito de Deus inicial, qual que era? Lá em Deuteronômio, ele fala a respeito de quando vocês entrarem na terra que eu te der, ali eu escolherei um lugar para vocês adorarem. Então, o centro divino de adoração não era uma escolha. Deus não falou assim, a hora que vocês entrarem na terra, escolhem onde adorar e eu vou estar ali no meio. Não, ele escolheu o lugar. Ele falou, naquele lugar que eu mostrar para vocês, ali vocês vão adorar. E somente ali. E era Jerusalém. Não é outro lugar. Eles não podiam adorar em outro lugar. Esse lugar que o Senhor escolher, todas as tribos, para ali pôr o nome e a sua habitação, é ali que eles têm que ficar. O que aconteceu? Jeroboão tinha planos de governar, querer dominar sobre Israel. Só que não dava, porque em Jerusalém tinha Roboão, que era o rei, né? E ele estava em Jerusalém. Então, ele começou, Jeroboão teve a ideia, né, como todos os heréticos têm, a ideia de falar, vamos fazer o seguinte, para ajudar o povo, e a desculpa é sempre essa, que é para ajudar as pessoas, tá? Mas o desejo é a pessoa que está fazendo a divisão, que quer ter primazia sobre os outros. Para ajudar as pessoas, ao invés de todo mundo ter que ir uma vez por ano lá em Jerusalém para adorar, usando o raciocínio, né? Não o que Deus falou, usando o raciocínio. Eles falam assim, ele pensou com ele, eu vou fazer outros 2 centros, em Betel e Dan. Então não precisa ir até Jerusalém, pode adorar aqui mesmo. Ora, o que Deus tinha dito? No lugar que eu disser é ali só. Vocês não vão escolher lugar mais frondoso, uma árvore bonita, os montes mais altos, lugares aprazíveis, não. Vocês vão onde eu escolher. Que é a mesma coisa que o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana. Ela fala, nossos pais dizem que é nesse monte que se adora, e vocês, judeus, dizem que é naquele monte. A resposta do Senhor Jesus. Mas eu vos digo que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade.
E aí ele fala, onde estiverem 2 ou 3, ele vai estar ali em espírito, o Espírito Santo reunindo para que nós hoje façamos uma adoração não mais material, com um altar, com todo aquele cenário de um templo e tudo mais. É isso que o homem acabou fazendo. Ele partiu para fazer templos, construir grandes monumentos e altares e púlpitos. Mas, na verdade, era em espírito e verdade a adoração agora. Mas o homem quis escolher outros lugares para fazer, outros modos de fazer a coisa. É isso que ele está fazendo menção de Jeroboão e Roboão, né? A falha em dividir aquilo que Deus nunca permitiu que fosse uma escolha. Vocês já tenho certeza que já viram ou pegaram algum folheto em que prega-se o evangelho e no finalzinho fala, agora que você aceitou a Cristo, busque a igreja mais próxima da sua casa, onde a Bíblia é pregada. Ele não tem para onde mandar. Ele não pode falar, vá na minha igreja batista, ou qualquer que seja ela, né? Eu estou falando nomes assim só por falar, mas não tem nenhuma nem outra. Mas busque a minha igreja X. Não, ele fala, busque onde é. Ele deixou a escolha do homem escolher qual é o lugar. Então, a pessoa se converte, lê aqui e fala, bom, eu gosto de música alta, de gritaria, eu vou para a Assembleia de Deus. A outra gosta mais de música rock and roll, mais nova, música mais jovem. Então eu vou para a Bola de Neve. O outro gosta de... E assim vai. O homem hoje tem escolha. Cada personalidade tem uma escolha para fazer, porque deve ter uma igreja que se encaixe com a sua personalidade. Mas não era esse o propósito de Deus desde o princípio. O propósito de Deus é que o que o reuniria para estar reunido ao nome do Senhor era o Espírito Santo que dirigiria, não você que escolheria. E assim hoje também não é nossa escolha. Muitos que saem das denominações vão procurar outro lugar para se reunir. Às vezes se deparam com a verdade de um só corpo, né? Fala, acho que é aí. Mas ele está saindo de lá porque lá ele teve alguma discordância, então ele quer procurar um outro lugar. Esse não é o motivo para estar reunido ao nome do Senhor. O objetivo de eu estar saindo de qualquer lugar para estar reunido ao nome do Senhor é porque o nome do Senhor está no meio e ele está no nosso meio. A importância é a pessoa que reúne e não as pessoas com quem reúne. E isso é muito importante para todos nós. Vou repetir. O foco é a pessoa em torno de qual reunimos. Quem se coloca no nosso meio? O Senhor Jesus. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estou no meio, ou quando ele reúne 2 ou 3. E não as pessoas com quem estou reunindo. Muitas vezes, o cristão tem a ideia de, vou buscar um lugar onde seja fácil de eu estar, né? Que todo mundo pense como eu penso, de todo mundo ser legal como eu sou, entendeu? E assim vai, né? A gente começa a fazer um perfil da igreja que eu quero. E vai encontrar uma, entendeu? Mas não é esse o propósito de Deus desde o princípio. Como Jeroboão fez mais 2 lugares e dividiu, então, 10 tribos seguiram Jeroboão e as outras 2 tribos ficaram em Jerusalém. E aí, então, passou-se a ter essa divisão, Efraim e Judá, né? Que os profetas tratam tanto. Mas não é o propósito de Deus isso, não é o propósito de Deus que nós estejamos divididos, nós deveríamos estar todos reunidos num só lugar onde ele reunisse a gente. Porém, quando o homem falha, o que Deus faz? Ele deixa o todo e começa a tratar com o remanescente. Aí vem essa palavra remanescente que vocês viram ali. Remanescente é aquilo que sobra do todo. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu tenho lá fora uma árvore, tem frutos, uma laranjeira lá, está cheia de laranja lá. Só que veio um vento forte e derrubou todas as laranjas, apodreceram. O remanescente é o que ficou no pé, é o que restou, esse é remanescente. Deus trata assim agora. Aqueles que vão se dividindo e saindo do terreno divino, o terreno santo de reunião, que é ao nome do Senhor, os que permanecem é o remanescente com quem ele trata. E isso vai ser até o fim. Como fez com Israel. Quando o Senhor Jesus veio, existia apenas alguns. O resto estava tudo disperso, né? E poucos esperavam a vinda do Messias. O propósito de Deus para conosco agora é tratar com esse remanescente.
E quando nós saímos de alguma denominação, nós não saímos porque brigamos, ou porque fomos maltratados, ou porque não nos agrada mais. Nós saímos porque nós queremos estar fazendo a vontade do Senhor, que é estar reunidos onde Ele está no meio. E Ele só estaria em um lugar, Ele não está em todo lugar, no sentido de Mateus 18, 20, hein? Porque eu não posso dizer que Deus não está em todo lugar, no sentido do que Ele é em divindade, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas no caráter de Ele, orientando 2 ou 3 para adoração e ministério, e Ele administrando isso por meio do Espírito Santo, é só onde 2 ou 3 estiverem reunidos por Ele para o seu nome. Irmãos, eu lendo a passagem aqui de 1 Reis 2, que o irmão Lineu também, inclusive, comentou, né, que sempre tem um motivo. Aí eu lendo aqui, ó, a desculpa para Jeroboão fazer 2 altares de 2 bezerros de ouro, que cita aqui o verso 28, no 27 ele fala: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Então, irmãos, aqui dá para perceber que o Jeroboão, né, fez esses altares, mudou a verdade de Deus na prática, por causa da sua vontade e do que ele acharia melhor para ele. Porque ele falou, porque senão eles vão saudar o outro rei, não a mim. Então, percebe-se que sempre é a vontade do homem que tem bons motivos, só que os bons motivos são os bons motivos para ele, e não os bons motivos para Deus. Então, percebe-se que qualquer coisa em nossas vidas, quando a gente pensa em alguma coisa, ou pensa em fazer alguma coisa, que nós estamos pensando no nosso próprio prazer, né, mas não em obedecer a Deus, aí a confusão e o perigo está aí. Isso aconteceu no tempo de Israel, e como a gente já entendeu, né, já vimos aqui, é uma figura dessa divisão que ocorreu no testemunho cristão. Pode ser que no início do testemunho cristão aqui na Terra, quando se começou a divisão, muitas vezes foram por bons motivos, entre aspas, né? Coisas bonitas de se ouvir, bons conselhos, assim, no sentido de sabedoria humana. Só que a gente vai percebendo que pode ser agradável aos ouvidos, mas Satanás, ele é muito estrategista. Pode ser, as divisões que ele sensualizou para os homens para causar divisão, né, foram muitas vezes parecendo até bons motivos, mas esse é o perigo. A gente não aprende as coisas de Deus pensando no nosso próprio bem, ou no que a gente achar melhor, como o irmão Lineu falou, mas é a vontade como Deus acha. Né? Mas o que eu estou vendo sobre as coisas de Deus, se eu não estou gostando, eu estou achando desagradável, é eu que tenho que me consertar, porque a vontade de Deus é perfeita. Algum irmão ficou com alguma dúvida sobre esse ponto? Vamos lá então, irmãos. Então eu vou continuar a leitura. A obra do inimigo tem sido tão eficaz que a maioria dos cristãos nem percebe os grandes princípios que estão diante de nossos olhos nesta passagem. Para aqueles que têm estado congregados ao seu nome, existe sempre o perigo de serem desviados desse terreno pelas artimanhas do diabo. E quando isso ocorre, eles costumam se transformar nos opositores mais ferrenhos desta verdade. John Nelson Darby escreveu: no geral, grande parte do conflito ocorre por não se desejar entender a verdade de Cristo como o único centro de reunião. Não existe um oponente mais ferrenho desta verdade do que aquele que a conhece, porém não deseja andar nela. Já que somos exortados a nos mantermos vigilantes contra tais ataques do inimigo, à medida que procedermos com os grandes princípios da Assembleia encontrados nesta passagem, abordaremos também algumas das ideias divergentes que têm confundido alguns e desviado outros. Veremos que quase
cada frase destes versículos tem sido atacada, minada e distorcida de alguma maneira. Então, aqui a gente vai começar a entrar no primeiro ponto, que até o irmão Lineu citou, sobre a questão da infabilidade. A Assembleia é revestida de autoridade, não de infabilidade. Se observarmos o contexto da passagem em Mateus 18, do verso 15 ao 20, veremos que o Senhor estava anunciando que ele iria conferir sua autoridade à igreja ou assembleia para agir em algum lugar, em lugar dele, durante a sua ausência. Isso era um novo direcionamento nos procedimentos de Deus. Israel iria ser deixado de lado por causa de seu fracasso e Cristo estava prestes a edificar sua assembleia, como é dito em Mateus, capítulo 16, verso 18, a qual a gente, inclusive, já lemos. A assembleia seria o novo centro administrativo divino na terra que Deus passaria a reconhecer. Se surgissem dificuldades entre os santos, eles já não precisariam trazê-las diante dos juízes em Jerusalém, como no tempo em que ele deu autoridade para Israel agir em seu nome no judaísmo. Agora, eles deveriam trazer as questões para a Assembleia. Dizei-o à igreja, disse ele. Então, ele seguiu dizendo que a Assembleia teria autoridade para agir administrativamente em seu nome, sempre que necessário. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Um exemplo da Assembleia ligando seria o caso de 1 Coríntios 5, do 11 ao 13. Um exemplo da Assembleia desligando seria 2 Coríntios, capítulo 2, do 6 ao 11. Assim, a Assembleia foi revestida da autoridade do Senhor para agir em seu nome durante o tempo da sua ausência. E suas ações devem ser reconhecidas como a autoridade final. Essa autoridade não foi dada aos apóstolos, apesar de os apóstolos terem recebido uma autoridade especial, mas à Assembleia. Mateus 18, do 18 ao 20, é a primeira referência feita à Assembleia local na Bíblia. Antes disso, o Senhor havia dito que iria edificar sua Assembleia em seu aspecto universal. Irmãos, vamos, dessa questão aqui de Assembleia ligar, 1 Coríntios 5, vamos dar uma olhadinha rapidamente para entendermos melhor o contexto. Esse é o capítulo quando o apóstolo Paulo ele orienta a Assembleia em Corinto para retirar de comunhão o iníquo, que estava cometendo um pecado moral. Deixa eu ver aqui um versículo que pode ser o ponto-chave. 11. 11, pronto. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. E para a questão do... 12 e 13. Perdão, irmão? O 12 e o 13. Certo. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Eu estou achando, irmão, que está invertido no texto, né? Eu acho que nesse caso é de desligamento, não de ligar. Ligar. Você liga uma decisão e desliga uma decisão. Não é ligar a pessoa ou desligar a pessoa. O ligar e desligar é a decisão da Assembleia. A Assembleia decide, liga aqui na Terra, de que esse irmão tem que ser colocado fora. Na segunda carta, esse irmão se arrependeu, eles vão desligar essa decisão, restaurando ele à comunhão.
É um ponto importante, irmão, porque eu sempre eu interpretava desta maneira, que era desligar de tirar e ligar de colocar. Isso. Mas é um ponto importante. Inclusive, há muita confusão nisso, porque muitos pensam que ele se ligar e desligar, que está falando aqui, expulsar, é expulsar do corpo. E ninguém tem essa autoridade. Porque quem entra no corpo, como é que você entra, faz parte do corpo de Cristo? Por meio do quê? Da fé. Crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, você é acrescentado ao corpo. Ora, é Deus que faz isso. Homem nenhum pode fazer isso. Porém, a Assembleia tem a autoridade de tirar do nosso meio essa pessoa para que Deus o julgue lá fora, porque aqui dentro ninguém consegue julgar ele. Entendeu? Ninguém teria... ou o irmão não quer ouvir, ou ele é reticente, ele continua fazendo o mal, e ele tem, quando faz um mal moral como esse homem, ele tem que ser tirado porque é um fermento que está no meio. Então, ele tem que ser tirado de fora da massa para não contaminar todos. E se existe arrependimento, aí Deus vai cuidar dele. Quando ele está arrependido, a Assembleia pode examinar ele e falar, não, ele está realmente arrependido, ele vai ser restaurado. Então, eu desligo a decisão que tinha sido ligada. De ligar e desligar é a decisão, não a pessoa em si. Eu não ligo uma pessoa e desligo uma pessoa. Porque senão só seria no caso de você ter uma coisa que fosse uma pessoa. Mas, às vezes, você liga uma decisão na que não tem a ver com um pecado moral. Tem outras decisões que podem ser tomadas por Assembleia. Então, o ligar e desligar é a decisão tomada. Ok? Destino de ofertas, por exemplo? Não, aí a administração, nesse sentido, seria feita por aqueles que praticam o que a gente chama de diaconato, né? Aqueles que são responsáveis pelo dinheiro, sejam alunos. Isso a Paulo explica. Em que seja idôneo, que seja casado, o marido de uma só mulher e tal, que deseja episcopado, quando está falando de ser um bispo, de ser alguém que ministra e tudo mais. Mas tem os diáconos, que também têm essa incumbência, isso é ofícios na igreja, não são dons, hein? São ofícios. Existem dons e existem ofícios. Os ofícios de pastor, de diácono, o diácono cuida do dinheiro. Aí não precisa de reunião de cuidadores, de os irmãos que são responsáveis por tomar, por exemplo, ouve-se que existiu alguém confessou um pecado moral. Não é toda a Assembleia que tem que ser contaminada pelo que aconteceu. Alguns irmãos, são os irmãos que a gente chama irmãos que cuidam das coisas da Assembleia, né? Eles são os não líder no sentido de liderança, de domínio, né? Mas aqueles que mais maduros, mais tempos, têm mais conhecimento das coisas do Senhor, têm vivido mais tempo assim, em reunião, ao nome do Senhor e tudo mais, eles vão, conversam com a pessoa, analisam o que aconteceu e vão ver as escrituras e estudam em oração e exercício, eles veem, olha, realmente existiu o pecado e tal. Aí eles têm que anunciar à Assembleia o que foi feito. Aí você vai tratar mais à frente como é feito isso daí, todo esse processo. Mas esses irmãos seriam irmãos que são os responsáveis, que têm reunião, deviam ter uma reunião de tempos em tempos, esses irmãos, para ver as coisas, os problemas da Assembleia. A decisão de dinheiro onde ser mandado, também, às vezes, porque se é uma coisa assim, vamos supor, casos de alguém que está doente, não tem, está com problemas sérios, a Assembleia quer ajudar, os irmãos podem, olha, tem um problema aqui, como que vocês acham? E a gente, então, pode decidir isso. Também é legal uma decisão, sim, o destino a dar as coisas, ao dinheiro e tudo mais. Mas eu não diria que seria uma decisão de Assembleia. Mas a Assembleia junta esses irmãos que cuidam disso, trazem o problema, discutem sobre esse problema e faz conhecer da Assembleia o problema e todos concordam, acabam concordando. Aí é outro ponto, né? Não existe necessidade de ter concordância de 50% mais um, ou de 70%, ou de 100%, não existe isso. A decisão da Assembleia, essas decisões são decididas geralmente num grupo bem restrito de pessoas, quando se trata de pecado moral, por exemplo, para não contaminar todo mundo. Por que nós vamos expor
se ficou algumas pessoas sabendo do problema, por que eu vou espalhar para todo mundo, falar, aquele cara fez tal e tal coisa tal? Mas, inclusive, você vê que nessa carta de Paulo, ele toma esse cuidado. Ele falou, já é de todos. Abre de novo em 1 Coríntios, você vai ver o que Paulo fala no comecinho desse capítulo 5. Coríntios 5:1 fala, geralmente se ouve tem uma opção que fala assim, é universal, o Darby traduz assim, é universalmente falado ou comentado que há fornicação entre vós. Ou seja, não é que Paulo está falando, olha, eu estou espalhando, eles já sabiam que existia esse homem. O problema de Corinto é que esse homem estava fazendo uma coisa que nem uma imoralidade, que nem entre os gentios fazia, e eles não estavam nem aí. Estava tudo bem, estavam junto lá, comendo junto, reunindo junto, e o estado em que eles estavam era deplorável, né? Estavam muitos buscando os dons para falar língua, para se exaltar e ser alguma coisa, outros buscavam seguir os seus líderes e tudo mais. Nesse estado, o mal no meio deles eles não estavam. Então, Paulo não está espalhando o mal. Ele falou, já é comum, já é universalmente conhecido que há fornicação entre vós. Ou seja, não era só aquela esfera ali que estava sabendo. As assembleias em volta já estavam falando também de que existia esse pecado entre eles. Então, não é que Paulo estava espalhando. E quando existe alguma coisa assim na assembleia, que você fica sabendo, a pessoa vem e confessa o pecado, você não deve anunciar, a pessoa fez tal e tal coisa com detalhes, contando tudo o que aconteceu, todos os detalhes. Isso daí só contamina, não adianta nada fazer isso. Tem que ser tratado, tem que ser colocado fora de comunhão, e aqueles que são os cuidadores, os que cuidam das coisas da Assembleia, é que devem depois visitar esse irmão para ver como é que ele está, se ele está arrependido, se ele vem às reuniões, se senta lá no fundo e não pode se comer com ele. Tem uma série de coisas que a palavra nos ensina. Isso não são regras nem leis que nós temos, nem estatutos de Assembleia, não. Isso está escrito na palavra de Deus, como se comportar nesses casos. Irmão Lineu, eu peço que o irmão explique um pouco sobre esse termo infabilidade. Infalibilidade é o fato de você... Isso aí é o catolicismo que tem esse conceito de infalibilidade. Porque eles falam que o Papa é o representante de Cristo aqui na Terra. E o que ele decidir, ninguém pode ir contra. Ele nunca decide errado, sempre está certo. Entendeu? A Assembleia, ao decidir alguma coisa, ela pode errar na decisão, uma decisão errada? Pode. Mas a questão não é de tomar ou não tomar. Entendeu? Errado, está certo ou está errado. Eu acho que se a gente continuar lendo o texto, ele vai falar tudo disso aí de infalibilidade e vai mostrar o que é infalibilidade e como é que uma Assembleia funciona. É um problema que já causou divisão entre nós. A primeira divisão que ocorreu entre nós foi em 1849, se não me engano, 1849. Os irmãos começaram a se apartar e começaram a reunir, a partir o pão pela primeira vez em 1827. Em 1849 já estavam dividindo. Passou 25 anos, já estava causando divisão. É assim que o homem é, tá? E não é agora, não. Isso aí, a igreja primitiva não passou muitos anos, não, até que já começaram a dividir também, né? O homem é Satanás, ele gosta de dividir. Onde que vê os três reunidos, Satanás está super preocupado, porque ali tem poder, entendeu? E ele não quer isso. E o modo de destruir é dividir para conquistar. Certo, irmãos, então eu vou continuar a leitura. Todavia, o fato de a Assembleia ter recebido autoridade não significa que ela seja infalível em suas ações.
John Nelson Darby escreveu um artigo sobre este assunto que é de grande ajuda, intitulado Confundindo Autoridade com Infalibilidade. Ele mostra que é possível que as coisas que a Assembleia venha a ligar na Terra possam estar erradas. Porém, isso não muda o fato de que a Assembleia está revestida da autoridade do Senhor. Muitos têm ficado confusos com esta questão. Não conseguem entender como uma ação errada poderia ser ligada. Eles concluem que, se está errada, então não poderia ser ligada no céu. Todavia, é um engano pensar que o termo será ligado no céu significa que ela seja necessariamente aprovada pelo céu. Isto quer dizer simplesmente que o céu reconhece tal ação. O céu pode não estar contente com uma decisão tomada pela Assembleia, porém a reconhece. A ação continua ligada. Isto ocorre porque a Assembleia foi revestida com a autoridade do Senhor para agir como representante dele. Trata-se de uma extensão de sua autoridade. Ele vai dar agora 2 exemplos, se você ler, vai ficar mais fácil entender isso. Vamos lá. Podemos entender melhor este princípio em uma família. No artigo de Darby, Confundindo Autoridade com Infalibilidade, ele menciona o fato de, na família, os pais terem recebido de Deus autoridade, e mesmo assim eles não são infalíveis. Todos na família devem se sujeitar àquela autoridade. Um pai pode disciplinar um filho por engano, mas ainda assim sua autoridade é válida, e o dever de todos na família é se submeterem. É assim que é mantida a ordem em um lar. Quando vem à tona que o pai cometeu um erro, o normal seria ele reconhecer seu erro, pedindo humildemente desculpas e fazendo as correções necessárias. O mesmo ocorre com um policial. Ele possui autoridade para prender alguém, mas já que o policial não é infalível, é possível que ele venha a cometer erros. Porém, sua ação continua a ter validade e a pessoa presa não tem alternativa senão aceitá-la, até que se prove que a ação foi errada. Se as autoridades civis não fossem assim, não haveria qualquer ordem no governo e estaríamos vivendo em um estado de anarquia. O céu pode não se agradar de uma decisão tomada pela Assembleia, mas a reconhece. É assim que a ordem é mantida na casa de Deus. Isso é muito importante para entender esse assunto, né? Principalmente agora, né? Nós estamos num estágio nesse mundo em que a própria sociedade está começando a fazer isso. Como eles falam, tem policiais que maltratam, são policiais que cometem fraudes, eles são violentos e tudo mais. Então, está havendo, por exemplo, nos Estados Unidos, movimentos na sociedade de eliminar a polícia. Não vai ter mais polícia. Ninguém precisa dizer o que fazer, o que não fazer. O cidadão é que decide o que tem que fazer. Ora, nós sabemos que isso funcionaria muito bem se todos fossem honestos, fossem pessoas confiáveis. Mas o homem não é confiável. Tá? O problema não é a autoridade, o problema é o homem. Entendam, se a Assembleia tem autoridade, Deus delegou autoridade à Assembleia para decidir coisas, e ela decide errado, isso não cabe à pessoa a quem essa decisão afeta decidir se está certo ou errado. Por exemplo, você está andando na rua, você chega, para seu carro, né? Ali estaciona, num lugar ali, o policial chega e fala, você cometeu uma infração aqui, você está errado aqui. Mas não tem placa nenhuma. Não, mas eu estou falando que aqui não pode estacionar. Ele está sendo arbitrário, porque não tem placa. Não, mas você vai discutir com ele. Não, mas você vai... cadê a placa? Não tem placa, então eu posso... Não, mas eu estou falando que não pode. Ele é uma autoridade, você não pode... Aí você pega, submete-se à autoridade, leva você à delegacia, chega lá, você prova, arruma um advogado que vai provar que não existia placa ali, que nada diria que era proibido. Tudo bem, mas você não pode deixar a coisa na mão do cidadão para saber se está certo ou errado o que a polícia está falando. Porque se nós estamos sendo acusados de alguma coisa, pudermos
questionar a decisão do juiz, cada um é juiz de si próprio. Não existe necessidade de juiz. Vocês concordam? Se uma decisão de juiz for certa, se ela for errada, se eu achar ela errada, eu não preciso acatar, eu sou o juiz de mim mesmo. E isso não existe. Nós temos necessidade de que a autoridade seja mantida. E quando ela erra, como é que eu faço? Ora, se o policial que está dando ordem de prisão está errando no que ele está fazendo, ele vai ter que se ver com o seu superior, aquele que lhe deu essa autoridade. Então, o cidadão tem que falar, ok, entra no camburão e vai. E lá vai se tratar do assunto. Eu estou dando como exemplo, eu sei que como está o sistema hoje, fica até difícil a gente falar dessas coisas, porque daí vai dizer que eu estou protegendo esse ou aquele grupo, eu não estou fazendo nada disso. Só estou dando como um exemplo. Pensa você, se você está andando num lugar, sabe, e faz alguma coisa errada, e vem alguém fala, uma autoridade fala, você fez errado, você fala, não, eu não fiz, eu não acho que é errado. Não é questão de você achar ou não, é a questão que existe uma legislação. Quando a Assembleia desse assunto, se nós formos verificar se é verdade ou não, eu estou tirando a autoridade, eu estou me colocando como uma autoridade superior a ela. Porque sendo autoridade, falando, não está errado. Eu acho que não está. Então eu vou só o que eu acho que é certo. Não é assim que funciona. Isso aí é o que a gente chama de anarquia. Anarquia, cada um faz o que ele bem acha que deve fazer e vai se vivendo assim. A total falta de lei. A ausência de lei. E a ausência de lei nunca leva a nada, porque aí cada um é a sua própria lei. Foi o que Israel fez, né? Cada um fazia aquilo que bem parecia ao seu próprio coração. Em Reis fala disso aí. Cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. E aí virou aquela confusão, era idolatria em cima de idolatria, e cada um errando cada vez mais, né? Então, a Assembleia, no sentido de ter essa autoridade, ela não é para ser questionada no sentido de que pode ser aceita se for correta. Isso seria dizer que a Assembleia só pode decidir uma coisa que é correta. Se ela decidir uma coisa que é errada, ela não seria Assembleia. Não, a autoridade ela continua tendo. Ela pode errar? Pode. Mas aquele que é objeto dessa disciplina deve se submeter a ela e à Corte Superior. A nossa Corte Superior é Deus. Se ele nos deu, na Assembleia, a autoridade para decidir essas coisas, e é tomada uma decisão, eu tenho que me submeter a essa autoridade, a essa decisão, que foi ligado aqui, foi ligado nos céus, a decisão foi ligada, não a pessoa, então eu falo, tá bom, então eu vou me colocar em disciplina. Sento lá no fundo e fico quietinho, não tenho comunhão com os irmãos, não almoço junto com eles, não janto junto com eles, fico ali no meu cantinho. E me humilho diante de Deus. Ora, se a Assembleia tomou uma decisão errada, Deus vai agir nessa Assembleia. E quando ela vê que ela errou, porque o Senhor vai, aí não vou dizer como, cada é um caso, né? E o Senhor usa meios para mostrar isso e chegar a corrigir uma decisão de Assembleia, aí essa Assembleia tem que chamar esse irmão, como diz aqui no exemplo do pai, né? Falar, ó, eu errei, se humilhar, falar e corrigir o que foi feito de errado. Isso já aconteceu em assembleias. Eu me recordo ouvindo a uma reunião, uma conferência, que o irmão contou de um caso. Era um homem, era um país aqui do sul, se eu não me engano, era no Peru. E a Assembleia achou que ele tinha cometido uma falha, ele tinha sido acusado de uma falha, um pecado moral, acho que foi roubo, qualquer coisa assim, sabe? E alguns irmãos cuidam, reunindo testemunho de uma ou duas pessoas que falaram, realmente aconteceu tal, e ele foi colocado fora de comunhão. Ele foi disciplinado, e ele ficou vários anos disciplinado. E sempre sentando lá quietinho, orando, sentando lá no fundo, chorando,
sem partir o pão e tudo mais. Depois de muitos anos, eu creio que foi uns 5 anos, se não me engano, um dos irmãos que tinha decidido chegou e confessou: irmãos, eu que tinha feito isso e pus na conta dele para me livrar disso. A falha foi minha. Então, a Assembleia tomou uma decisão errada, induzida por um deles que tinha errado. Mas Deus tratou, porque a consciência dele não conseguiu ficar limpa desde então. Até que ele confessou que foi ele e falou: esse irmão está livre de tudo. Ele foi restaurado, a Assembleia pediu desculpa pelo que fez e ele voltou em feliz comunhão, tranquilo, e nunca houve. Agora, se ele fosse bater o pé, brigar, ele ia causar uma divisão sem necessidade. Para falar: mas ele sofreu 5 anos. Às vezes acontece isso, mas o Senhor tratou com ele. Um irmão que ficou fora de comunhão também por uma coisa errada que ele fez, foi um pecado, nesses casos, foi um pecado doutrinal, né? E ele se arrependeu, foi disciplinado, e ficaram assim, mais de 5 anos ele ficou fora de comunhão, porque a Assembleia parecia que estava ressentida dele, sabe? E muitos vizinhos, assembleias vizinhas, vendo isso, falavam: puxa, vocês estão demorando demais. E eles falaram: não, deixa quieto. E o irmão continuava lá quietinho. Depois, quando ele foi restaurado, esse irmão falou para mim: foi os 5 anos na minha vida em que eu mais aprendi dependência de Deus. Porque eu não tinha a quem recorrer, só a Deus. Então, às vezes, era necessário esse exercício para esse irmão também. Eu não vou dizer que toda assembleia que erra está fazendo exercício para o outro irmão, mas nesse caso, ele narrou, realmente para ele foi um período em que ele mais aprendeu a depender de Deus em oração e em humilhação, e Deus ensinou para ele muita coisa nisso. E também nós podemos aprender muita coisa quando falhamos também, né? Então, esse ponto de questionar a decisão de assembleia não é dizer livre que todo mundo tem que dizer amém e falar que está tudo certo. Mas, se for ligado, nós temos que aceitar essa decisão como sendo tomada em nome do Senhor, foi ligada nos céus, e se tiver errada, Deus vai cuidar disso aí. Ele vai tratar também mais da decisão injusta de uma assembleia, que é o próximo assunto que ele vai trazer aí. Mas vamos voltar, então, ao texto, né? Se não tiver nenhuma pergunta. Irmão, isso me lembrou novamente a figura de 1 Reis 12, quando o rei Roboão, ele falou uma coisa pesada para o povo, falou que ia piorar o jugo deles, e em resposta o povo se dignou e até disse, né? Deixa eu ver aqui na passagem novamente. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, assim, o lugar que o Senhor escolheu para o povo entregar os sacrifícios a Deus foi em Jerusalém. E isso não mudou quando o rei agiu dessa maneira com o povo. A verdade de Deus sobre o lugar que ele escolheu não mudou. Jerusalém continuava sendo o local de autoridade do Senhor, porque lá ele colocou o seu nome. Essa verdade não é alterada. Mas aí a resposta do povo: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então aí mostra a rebeldia do povo por causa de uma decisão que foi errada, só que eles se limitaram apenas ao erro, mas não se atentaram em perceber que, se Deus disse que aquele lugar foi o lugar que ele escolheu para colocar o seu nome, e isso está na palavra de Deus, e o Senhor não falou outra coisa, então essa verdade não foi alterada, por mais que uma atitude foi feita erroneamente
naquele lugar. Então, realmente é como figura para nós também, né? Sobre a questão da Assembleia. Os irmãos estão entendendo, gente? Cadê os irmãos para falar que... As irmãs estão entendendo também? Os irmãos, as irmãs, todo mundo aí? Tá todo mundo muito quieto hoje. Aqui tá tranquilo, irmão. Prestando bastante atenção. Amém, irmão. Aproveitar aqui o embalo para me desculpar aí pelo irmão Fabrício, eu confundi com uma outra conta de outro irmão daqui, mas eu vi aí pelo vídeo que é o outro irmão Fabrício, me perdoe, irmão. Então, certo, então vamos continuar, já que todos estão entendendo, graças a Deus, olha aí os comentários. Amém. Vou compartilhar o texto aqui para continuar. É solene pensarmos que podemos usar essa autoridade de maneira errada e acabar associando o céu a algo que não está correto, nos colocando assim sob o juízo governamental de Deus. Esta é exatamente a razão de o Senhor ter se dissociado exteriormente da grande massa da profissão cristã e de ele estar atualmente lidando com um remanescente. Se esse remanescente se achar em condições deploráveis e falhar em sua responsabilidade diante do Senhor, ele pesará sua mão em juízo governamental sobre aqueles identificados com esse testemunho e o reduzirá em número e tamanho, peneirando e espalhando alguns até que estejam humilhados. Isto já aconteceu, como pode ser visto nas várias divisões e dispersões que ocorreram na história. Se aqueles conectados com o testemunho remanescente continuarem a agir de um modo que não agrade ao Senhor, ele encerrará de vez a história da igreja na terra e a levará para a glória. É o que vemos representado no declínio do testemunho da igreja, vivido pelas 7 igrejas de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Quando se chega ao abominável estado de Laodiceia, a única saída é para cima. É aberta uma porta no céu e João é chamado a subir ao céu, indicando que os crentes serão assim levados na vinda do Senhor, o arrebatamento. Vou ler a nota aqui também, irmão. Apesar de Apocalipse, capítulo 4, verso 1, não ser o próprio arrebatamento, a passagem dá uma ideia do que acontecerá após a igreja ter encerrado sua história neste mundo. O Senhor virá e nos chamará. Ô, irmão, irmão Lineu, sobre esse ponto aqui, então, que a gente leu, essa questão do Senhor se desassociar com a grande massa, envolvendo o assunto da questão de uma assembleia reunida no nome do Senhor tomar uma decisão errada, significa que, mesmo essa assembleia reunida tomar uma decisão, não é a que a caracteriza, mas é porque falhas acontecem, mas não é de uma maneira agravante, como é o testemunho geral, ao qual o Senhor se desassociou. É dessa maneira, então? Se a Assembleia toma uma decisão equivocada, né, uma injusta decisão, o Senhor age governamentalmente. A ação governamental do Senhor não é oficial. Ele não fala assim, vocês erraram, vocês não são mais Assembleia. É isso que acontece. Continua sendo. Mas Deus vem com sua mão e cuida dessa Assembleia. De algum modo ele vai fazer isso daí. E é interessante, porque você relacionou o caso de Jeroboão e de Roboão, né, daquela divisão. Se vocês notarem bem lá, no versículo 15, olha o que ele fala. Depois não deu ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor. Essa divisão, o Senhor permitiu essa divisão.
Não foi que só Jeroboão que foi, quis, no seu coração, ganhar as pessoas para falar, eles vão lá em Jerusalém, vão ficar com Roboão, então eu faço 2 centros aqui. Isso estava no propósito dele, na sua intenção oculta do seu coração, né? Porém, Deus permitiu isso. Lemos em 1 Coríntios 11, quando fala da Assembleia, o estado que estava em Coríntios, 1 Coríntios 11, que fala de divisão. Quer ver? Verso 18. O versículo 18 e 19. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Dissensões são discórdias, né? Disputas. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias. Heresia aqui não é má doutrina, heresia é divisão. Tá? As escrituras, hoje é muito comum entre as denominações chamar a má doutrina de heresia. Logicamente, o herético, ele tem má doutrina, mas o herético é aquele que causa divisão. Heresia é uma divisão física. Vai um grupo para cá e outro para lá, se divide mesmo. Dissensão, quando existe cisma ou uma rachadura na Assembleia, são pessoas com diferentes opiniões, mas que continuam juntas. Isso é o comecinho de 1 Coríntios, quando ele fala que há divisões entre vós. Essas divisões de opiniões. Se elas continuam sendo impostas, e cada um do seu lado, da sua querer impor, até o ponto de aí causa uma heresia. E o que ele está falando é que importa que haja heresia para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Isso é o que nós estamos acabando de ler aqui. Deus permite, com o seu, no seu governo, ele permite que haja uma divisão para que se manifestem os que são sinceros. Quando uma Assembleia começa a errar nesse ponto, e ela não dá ouvidos ao Senhor, ele permite que haja divisão. Quando a Assembleia entende que errou e fala, ó, irmãos, houve uma falha, que nós tomamos uma decisão errada, e restaura a pessoa, pede perdão e tudo mais, ela não deixa de ser uma Assembleia, ela continua sendo uma Assembleia. Aliás, nós vamos ver mais à frente, ele vai falar agora nesse novo título aqui, que é o caso de uma decisão injusta da Assembleia. Como fazer? Como devo fazer uma decisão injusta? Rebelar, devo sair atrás dos irmãos e falar, olha, vamos fazer um grupo aqui para conflitar com aqueles que decidiram, ali, os irmãos que tomaram essa decisão, vamos opor a ele, porque eles estão querendo dominar. Não é assim que faz. Isso aí é o jeito humano de fazer e causa divisão. Mas se chegar ao ponto de ter uma divisão, Deus permitiu essa divisão para mostrar os que são sinceros. Entendeu? Mas não é a vontade de Deus que divida. A vontade de Deus é que as decisões sejam tomadas, se submetam a essas decisões, e se elas estiverem erradas, ele vai tratar, que é o que nós vamos ver no próximo assunto aqui, como é tratado isso. Acho que seu microfone está desligado, Chico. Opa, perdão, El. Perdão. Irmão, eu percebi que esse tópico, esse próximo, ele é mais extenso. O irmão acha viável a gente deixar para a próxima reunião, já que está chegando o nosso horário daqui a pouco? Ou a gente já pode entrar e abordar? O que o irmão acha? Eu acho que é bom deixar para a próxima, porque vai ser, senão vai ficar muita coisa. Né? Foi isso que eu pensei. De qualquer maneira, foi um tempo muito proveitoso. Muita coisa foi discutida aqui. Os irmãos entendendo, não tem pergunta, então aí o irmão Lideu vai falando. E graças a Deus a gente explorou muita coisa hoje.
E espero, irmãos, que os irmãos tenham aprendido aí muita coisa também. Foi muito bom o tema de hoje. Então, para a próxima, a gente já vai aprender aí esse tutorial, né, no caso de uma decisão injusta na Assembleia, como é que nós devemos agir, de acordo com a palavra. Algum irmão gostaria então eu vou finalizar aqui a gravação. Tchau, tchau para vocês aí que estão assistindo pelo YouTube. Algum irmão deseja fazer a oração de término?